E agora sim, em definitivo, ela já estava ansiosa para aparecer aqui, gente. Vocês não têm noção do quanto essa mulher é especial para a sociedade pinarense. Eu estou falando dela, rapaz. Deixa eu dar um close aqui nela. Eu estou falando de Socorrinha. Bem-vinda, Socorrinha. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada, né, pela acolhida. É sempre bom a gente estar perto dos amigos, né? E é sempre bom a gente estar aqui falando, a gente ser reconhecido por um trabalho que a gente fez. Eu fico muito, muito feliz com isso. E a gente está aqui falando para a sociedade pindarense, é muito bom. Eu não sei se as pessoas lembram assim como o Alexandre está falando, mas que é bom a gente falar do trabalho, falar da vida da gente, é bom porque serve para que a gente relembre coisas que a gente fez, coisas que fizeram com que a gente desenvolvesse o nosso trabalho. E eu fico muito feliz pelo trabalho que eu fiz, pelo trabalho que eu ainda faço, não só dentro da minha comunidade, mas também a nível de Pindaré. Eu fico muito feliz pelo trabalho que eu desenvolvo, pela minha história. Então eu fico feliz quando eu ouço um amigo falando tão bem de mim. Muito obrigada, Alexandre. É isso aí, pessoal. Tá vendo aí a Socorrinha? Já é craque nas suas palavras, já vem treinada, viu? Ela já vem treinada. Socorrinha, como a gente estava falando aqui no início, né, juntamente com a sua filha Andréa, teve que se aposentar um pouquinho para poder dar espaço aí para as filhas, né? Mas então, Alexandre, como a gente diz, né, eu tive que pendurar as chuteiras, né? Mas assim, esse pendurar as chuteiras aí é a questão do conselho tutelar, porque a luta de quem trabalha em comunidade não para. A gente é incansável, às vezes eu estou em casa, meus filhos costumam dizer: mãe, a senhora não cansa? Mãe, a senhora não para? Às vezes a gente está ali, mas a cabeça está a mil, a gente não para, sabe? Está sempre querendo buscar coisas novas, ver alguma coisa, a gente, será se dá certo para fazer na minha comunidade? Será se dá certo para desenvolver aqui? E a gente fica procurando meios para estar sempre buscando coisas novas. E eu sou assim, eu não me conformo em ver uma situação sem que eu não consiga tentar resolver, sabe? Principalmente quando é uma coisa assim que eu acho que eu consigo. Eu sempre digo que por mais difícil que seja a vida da gente, por mais difícil que a situação esteja, a gente sempre olha para o lado e tem alguém numa situação mais difícil que a gente. E aí eu sempre busco melhorar, eu sempre busco fazer coisas novas. Eu não gosto de me acomodar muito com as coisas, não. Eu costumo dizer que eu não tenho medo de mudanças. É difícil? Mas é sempre bom a gente estar mudando. Porque se a gente não mudar, a gente não sabe se é capaz de fazer. E eu não tenho muito medo disso, não. Eu estou sempre buscando coisas novas. E eu sei que essa mudança aí é especial, né? Uma mudança radical na sua vida, poder colocar a filha, né? E, tipo, você como mãe, como é que se sente? Eu me sinto orgulhosa, sabia? Muito, muito orgulhosa disso. Assim, porque no início, quando surgiu a ideia, né, dela ser candidata, eu fiquei preocupada. Aí, ao mesmo tempo, fiquei com medo. Será se vai dar certo? Será se a gente vai conseguir? Porque a gente, querendo ou não, é difícil você buscar votos, você conseguir transferir votos, vamos dizer assim, né? Uma coisa é a Socorrinha, outra coisa é a filha da Socorrinha. E nos lugares onde a gente passava, as pessoas ficavam perguntando, né? Tu não é filha da Socorrinha? Né? Eu vou votar porque é filha da Socorrinha. Eu digo, você tem que fazer sua história. Eu sou a Andréia, né? Eu sou lá no Boi Montado, mas eu sou a Andréia. Busque a sua história, busque fazer com que as pessoas saibam quem é você. Você nunca vai deixar de ser minha filha, mas assim, você tem que ser você tem que buscar ser você. E eu sempre coloquei isso para os meus filhos, para que eles procurassem conseguir o espaço deles, conseguissem buscar a aceitação deles, sabe? E elas conseguiram. A Andréia é aquela que chegou assim, aquela filha que busca seguir os passos da mãe, é a Andréia. Os outros, eles são mais assim, porque eu tenho 4 filhos, né? E aí os outros são mais assim, mais na deles, eles estão lá prontos para ajudar, tudo que chamar eles vão, mas tem aquela que é mais ligada. Pro lado que eu vou, ela vai, onde eu me meto, ela tá metida lá junto. Ela é aquela que sempre está procurando seguir os passos. E aí surgiu a ideia da eleição do conselho. E aí, então, eu disse, então vamos lá,
sustentar. O que pode acontecer é a gente não conseguir, mas se a gente lutar, se a gente tem muitos amigos, a gente tem muitos conhecidos, então bora lá ver se vai dar certo. E graças a Deus nós conseguimos. Foi a mais bem votada, em segundo lugar, né? É um significado aí muito grande para toda a família, né? Isso é de suma importância. André, eu sei que você tem uma irmã, né, que parece ser de nosso. Deixa eu dar só um pose nela aqui para vocês verem. Ó. A mãe se parece, ó, é a filha também. Né? Tem outra que também se parece. A outra também não quer entrar nesse meio, né? Não. Uma tá ligada na saúde, a outra educação, elas estão bem confortáveis. Elas estão bem lá, elas não querem. Mas quando a gente falou que a gente conversou e falou que ia entrar nessa campanha para o Conselho Tutelar de imediato. Vamos, todo mundo junto. Entrou uma, mas foi a família inteira, a comunidade inteira. Todo mundo entrou para ajudar e deu certo. Muito bem, pessoal. Duas conselheiras, né? Assim, uma que eu posso considerar como ele, Socorrinha? É isso, não tem mais jeito, é isso mesmo. Mas conselheira tutelar também que prestou um papel ali fundamental nas crianças. Socorrinha, como é que é lidar, né, com esse papel, que eu sei que ao mesmo tempo é difícil, né, mas ali a capacidade de você, a capacidade do grupo que você fazia parte, como é que foi lidar com esse desafio? Alexandre, se eu falasse para você que é fácil, não é fácil ser conselheira. A gente enfrenta muitos desafios. Eu fui conselheira por 3 mandatos. Cada mandato houve situações diferentes. Mas a maioria das vezes, a maior dificuldade que um conselheiro enfrenta é a questão de estrutura. Eu sempre falava isso, sempre batia de frente com isso. Porque estrutura, um conselheiro tutelar, ele não pode fazer muita coisa se ele não tiver estrutura para trabalhar, tá? A gente sabe que as coisas vêm mudando, vêm evoluindo com o tempo, o Conselho Tutelar está tendo uma visão, as pessoas estão tendo uma visão diferente do Conselho Tutelar hoje, mas o Conselho Tutelar ainda precisa de muito suporte para poder fazer um trabalho efetivo, para poder estar nas ruas, para poder fazer um trabalho que realmente nossas crianças merecem. Porque, assim, imagine a situação em que o conselheiro precisa se deslocar da sede do conselho para atender uma situação de emergência à noite, um exemplo, e não se tem um combustível, um transporte para poder ir. Imagine a situação do conselheiro para sair. Então, assim, a gente enfrentava muitas dificuldades, questão salarial. Eu estou falando isso no meu mandato, certo? Nos mandatos em que eu estava antes, que eram difíceis. Imagine um conselheiro ter um salário que não era razoável, era um salário muito baixo na época, quando eu era conselheira, que já veio agora aumentar um pouco nessa gestão. O município já veio dar uma olhada, já um olhar diferente para o Conselho Tutelar. Então, a gente passava por tantas dificuldades, mas a maior dificuldade que a gente passava era a questão, assim, da sociedade em si mesmo, ter uma visão distorcida do trabalho do Conselho Tutelar. Porque a gente, querendo ou não, a sociedade ainda tem aquela visão de que o Conselho Tutelar só existe para o pai não bater no filho, né? Querendo ou não, a sociedade hoje ainda vê isso. Mas o Conselho Tutelar, ele existe para garantir direitos de criança e adolescente. Ele está ali para fazer esse papel. Não é só para punir o pai porque bateu no filho. E a gente, todas as vezes, tinha que estar batendo nessa tecla, né? Tá explicando, tá falando. Por isso que nas eleições era tão difícil a população ir para as ruas, para as urnas para votar, porque eles tinham essa visão distorcida do conselho. Para você ver que o trabalho feito pelos conselheiros anteriores foi mais ou menos assim, foi bom de esclarecimento, que nessa eleição as pessoas foram para as ruas, foi urnas para as pessoas votarem. As pessoas foram nas escolas, as pessoas foram para as ruas para votarem, mas faltou urnas. Não tinha urnas o suficiente para a população votar. Olha, só um exemplo. Na eleição passada, eu fui eleita em terceiro lugar, com quase 800 votos. Quase 800 votos. Hoje,
a primeira colocada tirou 500 votos, 500 e alguma coisa de votos. Para você ver, a primeira colocada. Então, não é por falta da população não ter ido para as ruas. Foi por falta de não ter urnas suficientes para as pessoas votarem. As pessoas chegavam lá nas escolas, tinha muita gente, as pessoas voltavam para casa e não votavam. Iam com a intenção de votar, mas por ter muita gente, demorava muito, não tinha paciência e retornavam para suas casas. Então, assim, falta ainda hoje, não só em Pindaré, e essa realidade não foi só em Pindaré, essa realidade foi no Brasil todo, dessa questão de acúmulo de pessoas para votar e não ter como, não ter urna suficiente. Então, foi no Brasil todo. Falta que o poder público, eles olhem com um olhar diferenciado, eles têm esse olhar diferenciado para o Conselho Tutelar. Porque é uma política diferente, porque é a política da criança e do adolescente, que precisa ser vista de uma maneira diferente e que muitas vezes fica deixada de lado. E você enfrentou um desafio grande aí também, né, André? Nesse primeiro momento, lidar ali com a paciência das pessoas, né? Eu sei que muitos dos seus amigos estou junto com você, mas teve hora que você recebeu diversas ligações, né? Sim, bem no começo já da campanha, quando a gente começou a pedir mesmo os votos, mesmo nas comunidades, já foi um processo mesmo de conscientização. Conscientizar as pessoas a importância de irem nas urnas votar. Que a gente já falava o papel do Conselho Tutelar, qual era o papel que eu ia exercer lá, a importância do Conselho Tutelar em Pindaré. Isso já veio bem antes. Quando chegou já nesse processo da eleição em si, no dia da eleição, já veio a questão da quantidade de urnas. Isso dificultou muito, porque a gente já tinha conquistado os votos, mas no processo de essa espera que teve nas escolas, foi muito demorado, foi um processo muito longo e as pessoas não queriam esperar. Aí a gente já teve a gente já ficou mais preocupado, porque esse processo aí, a gente já, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai conseguir manter aquelas pessoas lá para votarem? A gente já ficou preocupado, mas tudo é conforme Deus quer, tudo é no seu tempo e deu tudo certo. O bom é que nas urnas eletrônicas o processo é mais rápido, a gente conseguiu o resultado bem rápido. A ansiedade veio, mas logo depois a gente conseguiu, agora sim, agora conseguimos relaxar e ficar despreocupados, porque as pessoas que estiveram lá votando, esperaram com paciência lá, com muita paciência, elas sim me ajudaram da forma mais importante que elas podiam me ajudar. E eu coloquei já no dia seguinte, eu coloquei um carro de som em algumas comunidades e agradecendo mesmo, agradecendo pela paciência de todo mundo ter esperado, pela ajuda. E eu com certeza, eu sou muito grata e eu vou conseguir retribuir com muito trabalho. É isso aí. Trabalho pela frente dia 10 de janeiro, né? Então diz que 100 e vamos lá denunciar, porque a gente sabe que dia 18 de maio sempre tem a campanha do 18 de maio, né? Sim. Só falando assim uma coisa, Alexandre, já que você tocou nesse assunto, assim, de tão importante que é a população falar, a população ligar, porque o Conselho Tutelar, eu sempre digo isso, o Conselho Tutelar não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só para você ter uma ideia, são 5 conselheiros para atender todos os bairros e todos os povoados de Pindaré. É humanamente impossível estar em todos os lugares. Então, a população são os olhos do Conselho Tutelar, né? A população é que tem esse papel de ver e denunciar. Aí você diz, mas o Conselho não faz nada. O Conselho Tutelar, as pessoas têm essa visão que o Conselho não faz nada, porque o papel do Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho sigiloso. 1 ou 2 casos repercutem na sociedade, tipo caso de abuso, quando é de alguém muito conhecido, quando é um caso que choca bastante, aí se torna público. Mas se não, os outros casos ficam lá, não são divulgados, porque é um trabalho sigiloso. Por isso que as pessoas têm essa visão. O Conselho Tutelar de Pindaré, exemplo. O Conselho Tutelar de Pindaré não faz nada, eu não vejo ele fazendo nada. A gente não pode estar divulgando porque se trata de um público justamente criança e adolescente. Você não pode estar divulgando o que está acontecendo.
Por isso as pessoas têm essa visão de que o conselho não faz nada, porque é um trabalho totalmente sigiloso. E agora é um desafio para você, né, Andréa? Como é que vai para encarar tudo isso? Né? Sim. Essa não é a primeira vez que ela fala sobre a realidade que eu irei viver lá no Conselho Tutelar. E sim, é constante esse processo de adequação ao ambiente e mais do que nunca ela está me preparando para várias situações, mas isso é uma situação muito complicada, porque se trata de crianças e adolescentes. Eu já trabalho com crianças há 7 anos e eu sei do cuidado, eu acho por isso a necessidade de ter conselheiras mulheres no Conselho Tutelar, porque a gente já vem com esse instinto materno, né, de cuidado, de querer cuidar. E quando se trata de violência ou violação de direitos, a gente se sente mais forte para lutar, porque são crianças, são adolescentes que não têm força para lutar por conta própria. E nós, como Conselho Tutelar, nós temos esse dever de zelar pelo direito delas. E mais do que nunca, eu me sinto preparada para estar lá. E quando você fala sobre a questão das denúncias, o quão importante é a população estar atenta aos casos, à convivência, porque a maioria dos casos acontece na família, no seio familiar. E isso é muito importante que as pessoas se conscientizem da importância que é da denúncia, de estar presente na vida dessas crianças. As crianças vão para a escola. Hoje as crianças passam praticamente o dia na escola e chegam em casa. Eu sei que a maioria dos pais, eles trabalham, passam o dia inteiro trabalhando, mas tenham esse cuidado de olhar pelos filhos. O Conselho Tutelar ele vai estar ali, sempre presente, mas a comunidade, o papel da sociedade hoje, ele é tão importante quanto o nosso papel que a gente vai exercer lá. Por isso eu peço mais uma vez, assim como nas reuniões, no processo de pedir voto mesmo, a gente sempre ressaltou muito isso. A importância da sociedade, quanto é importante. A sociedade ele é tão importante que a gente depende de tudo. Porque desde o voto até a gente estar lá, a gente precisa. E esse elo, sempre falo que o Conselho Tutelar, ele é a extensão da família. É fortalecimento, é criação de vínculo. E a gente está lado a lado com a comunidade. Esse é o papel do Conselho Tutelar, é esse papel que eu quero levar para a comunidade, estar presente, desenvolver um trabalho direcionado às comunidades. Eu venho de lá de uma comunidade um pouco distante, mas eu quero estar presente, não só aqui na sede, mas também nos interiores, desempenhar um trabalho também nos interiores, mostrar a importância, que algumas pessoas não sabem nem o que é o Conselho Tutelar. A gente não conhece, não sabe o que é que a gente vai fazer lá. Mas esse é um processo que a gente vai aprimorando, né? As pessoas vão conhecendo e a gente vai conseguir, sim, mudar a realidade que a gente tem hoje. Então, mais uma vez, peço a você, se houver algum caso por aí, vamos denunciar. Diz que sim, está aparecendo aqui na tela o número para você entrar em contato com o Conselho Tutelar de nossa cidade de Pindaranmirim, beleza? Pessoal, nosso papo aqui tá bom nesse segundo bloco, né, falando um pouco desse papel fundamental. Já a gente temos o nosso Pensa Rápido, né, meninas? Vocês que estão pela primeira vez assim em podcast, né? Eu vou vir aqui na minha mente algumas palavras e vocês vão descrever um pouquinho, né, sobre essas palavras, beleza? Certo. Mas enquanto isso, eu quero que vocês mandem um abraço para quem está nos assistindo. Aqui, no robozinho. Vai! Então, meu povo, assim, eu estou muito feliz por estar aqui participando hoje, estar podendo falar com vocês assim para abranger um público muito maior. Meu agradecimento especial por todos esses anos que eu estive aí como conselheira tutelar, por todo o trabalho que eu desempenhei na comunidade, que continuo trabalhando também, né? Eu quero dizer a vocês, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pelo amor que vocês têm, vamos dizer assim, pela minha pessoa. Eu fico muito feliz por desempenhar esse trabalho e por saber que tem pessoas que gostam de mim. Eu sei que ninguém é 100%, ninguém, sabe, tem aquele carinho total de todo mundo. Sempre tem alguém que gosta, alguém que não gosta. Mas eu sei que
A maioria das pessoas gosta do trabalho que eu fiz. Eu me sinto muito feliz em poder ter contribuído com o meu trabalho para a sociedade de Pindaré. Meu agradecimento a cada um de vocês. E muito obrigado por ter ajudado a minha filha hoje a ser conselheira tutelar. Porque sem vocês, ela não teria conseguido. Sabe o que eu estou prestando atenção aqui? É que você falando com a gente e sua filha ficando com os olhos ali, ó. Meu Deus, minha mãe! A gente é assim, sabe? É melosa. Ela torcendo pro outro o tempo todo. Chega a dar até emocional, né? Andréia, para quem está assistindo, um abraço para quem está nos acompanhando. A emoção toma de conta agora, né? Eu quero agradecer, sim, agradecer por todo o carinho, por todo o cuidado que vocês tiveram e acolhimento também através da mãe, pelo trabalho que ela desenvolveu aqui no município de Pindaré. E hoje estou aqui como conselheira tutelar, eleita com 377 votos. Isso eu me orgulho muito, porque foram pessoas que estiveram comigo em todo o processo e me ajudaram a chegar aqui. E quero agradecer ao Alexandre por estarmos aqui mostrando quem é a Andréia. A mãe sempre fala que agora eu sou a Andréia, eu não sou... Ela sempre fala, é a filha da Socorrinha. Mas agora eu estou como representante aqui também, agora ao lado dela sempre, mas quero agradecer mesmo de todo o meu coração por todo o carinho e espero retribuir a todos com muito trabalho. Isso aí, ó, nosso papo ainda não terminou, viu, pessoal? É uma emoção aqui entre as duas, a gente vai dar um tempinho aqui para elas. E na volta tem muito mais para você, bate-papo, considerações mais importantes da Andréia, né, para falar aí sobre sua aposta, como é que tá a expectativa, minha gente. E muito mais, tá bom? Vamos pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.